Qual foi o impacto gerado pela morte e ressurreição de Jesus há 2000 anos atrás até hoje em nossas vidas? Eu sou o pastor Eberson Davi, missionário em Montargil, Portugal. Convido você a deixar o seu like e a se inscrever neste canal. Todos os dias estamos trazendo um devocional da Palavra do Senhor e orando juntos. Convido a você, neste sábado, dia 3 de abril, a lermos juntos uma palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25, que diz assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Neste dia, gostaria de convidar você a meditar um pouco sobre essas passagens que acabamos de ler, que fala sobre o sofrimento vicário de Cristo. E hoje nós estamos no sábado, onde muitos identificam como o sábado de Aleluia, que é o sábado após a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e que antecede a Páscoa cristã. E nesse sábado é um dia que podemos analisar e refletir muito sobre Jesus, sobre o sofrimento de Jesus ali na cruz e sobre a sua redenção e a sua vitória sobre a morte. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, no versículo 50, diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ou seja, nesse momento Jesus morreu. E que grande revolução aconteceu a partir deste momento. Você já parou para imaginar o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que os alicerces do inferno foram estremecidos, com tamanha glória que aconteceu por lá. Até os mortos que haviam naquela época, ali no cemitério de Jerusalém, ressuscitaram. Olha lá no versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, homens de Deus que estavam ali mortos, ou seja, corpos de pessoas salvas em Deus que jaziam naquele cemitério, simplesmente ressuscitaram. E lá no versículo 53 diz que, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu imagino que aquele sábado de 2000 anos atrás em Jerusalém foi um sábado inesperado e inesquecível para muitas pessoas e surpreendente. Pessoas que já haviam falecido simplesmente retornaram para a cidade. E além disso,
a palavra do Senhor diz que houveram grandes terremotos. A palavra do Senhor também diz que o véu do templo de Jerusalém se rasgou de cima a baixo. Esse véu se rasgar representava uma mudança na religião judaica. Esse véu fazia a separação entre o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança e onde o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para fazer expiação dos pecados do povo. E simplesmente esse véu se rasgou, simbolizando assim que o acesso de todos aquele que crê no Senhor Jesus poderia estar perante a Deus sem intermédio de um sacerdote. Então, grandes e tremendas mudanças ocorreram neste sábado, há 2000 anos atrás. Mas voltando ao texto inicial deste devocional, lá de 1 Pedro, capítulo 2, e indo lá no versículo 25, onde diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, todo o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, onde causou toda essa revolução no mundo espiritual, ele fez com que nós, que andávamos como ovelhas desgarradas, uma ovelha desgarrada é uma ovelha que sai do foco de visão do seu pastor, da comunhão com as ovelhas do pasto verdejante, e se desgarra e vai se alimentar em solos pedregosos, solos que não há alimento e sem a proteção do seu pastor contra as feras e os predadores naturais. E neste texto também diz que pelas suas feridas seríamos sarados. Pelas feridas do Senhor Jesus, ali naquela cruz, nós seríamos sarados da nossa enfermidade. Olha que coisa interessante. No mundo natural, na genética humana, uma ferida, ela não vai sarar uma outra ferida. Uma ferida precisa ser tratada e curada, senão pode aumentar e causar mais feridas ainda. Mas a palavra do Senhor diz ao contrário, que nas feridas do Senhor nós seríamos sarados. Então, meu amado irmão, resumindo aqui, que você possa caminhar nos caminhos do Senhor, caminhar nas pisadas do Senhor e entender que precisamos nos voltar para o nosso verdadeiro pastor, o pastor que foi ferido, mas através das suas feridas, todas as nossas feridas sararão, porque a morte não conteve a sua permanência lá. Pelo contrário, ele levou cativo aquilo que era cativeiro de morte. Então, meus amados irmãos e amigos, que nós possamos nos render ao senhorio de Cristo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar? Senhor, meu Deus Pai Celestial, Pai Santo, Pai Eterno, nesse momento nós elevamos as nossas vozes a Ti e declaramos que o Senhor és o nosso Rei, és o nosso Senhor, és o nosso pastor, és o pastor das nossas almas. Senhor, quanta revolução o Senhor trouxe ao mundo, tanto ao mundo espiritual como ao mundo material. O Senhor revolucionou as eras, o Senhor trouxe vida para as nossas enfermidades,
o Senhor sarou todas elas, e em Ti nós somos sarados. Ó Deus, ensina-nos a cada dia a andar nas Suas pisaduras, a caminhar nos Seus passos, a ler a Tua palavra e a entender o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor tem para mim. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, ovelhas sem o cuidado do nosso pastor, ovelhas que não tinham campo para pastar, estavam expostas aos predadores, mas o Senhor nos trouxe para o seu rebanho. Ó Deus, muito obrigado por tantas maravilhas que o Senhor nos deu. E hoje nós temos livre acesso a Ti, a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor e orarmos em espírito e em verdade. E cremos que o Senhor nos ouvirá dia após dia. Ó Deus, se o meu irmão ou a minha irmã ainda não aceitou ao Seu senhorio, que eles possam, Pai, ter os seus corações transformados neste dia e reconhecer e aceitar que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. O Senhor se fez pecador por nós e quer que nós sejamos como Ele, sigamos as Suas pisaduras. Ó Deus, que haja conversão nesse dia, que haja transformação de vidas. Ó Deus, consola cada um, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração, possa convencer e converter homens e mulheres nesse dia. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém.